procura por esse crédito foi maior que nos anos anteriores. Por conta disso, o Tesouro Nacional autorizou a liberação de mais aí de 6 bilhões de reais para essa linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. E aí, doutora, quais são os cuidados, né, que o homem do campo, por exemplo, ele tem que ter antes de pegar esse crédito? A gente sabe que, como qualquer crédito, você vai ter que pagar por ele, né, e tem também juros. O que é que a doutora pudesse, então, trazer para a gente? Quais são esses cuidados? Bom, na verdade, o cuidado inicial é o produtor verificar realmente a necessidade dele estar fazendo uso desse valor, desse dinheiro, desse recurso de financiamento, que, como foi dito, vai incidir juros, você vai pagar um valor a mais do que você recebeu, apesar desses juros ele ser diferenciado, né? É um juros bem abaixo do valor da taxa Selic. Então, o produtor rural ele é beneficiado nesse sentido. Mas é necessário, sim, que você faça a análise da real necessidade de estar fazendo uso daquele recurso para a sua propriedade. E quais os critérios, doutora, para o produtor rural poder fazer, né, solicitar esse crédito? Bom, o critério inicial, ele deve provar que ele vive formalmente da atividade agrícola, agropecuária, no caso. E ele faz a prova formal, não precisa demonstrar ser dono, proprietário do imóvel em que ele exerce a atividade agrícola ou pecuária. Nem do terreno, ele pode demonstrar, né? por meio de contrato de parceria ou de arrendamento, que ele realmente está no uso daquela área. E não é impedimento não ser dono, não ser proprietário. Esse seria o primeiro requisito, provar que vive da atividade agrícola, agropecuária. Depois, ele precisa também fazer uso de um estudo. Ele tem que ter um projeto que vai dizer a necessidade dele, qual o valor que ele precisa para arcar com aquela intenção que ele tem de melhorias na sua atividade. Isso é importante, né? Doutora, e como saber se o banco, né, instituição financeira, é de confiança, né? Porque a gente sabe, nos dias de hoje, tem tanto golpe acontecendo, muita gente, às vezes, até entrando em contato diretamente com o agricultor, com o produtor rural. E como saber se a instituição é realmente de confiança e que a pessoa pode adquirir esse empréstimo, né? Esse crédito? Uhum. Com relação a qualquer transação que se vá fazer, né, com a instituição bancária, você deve verificar se ela é credenciada ao Banco Central. No caso desses valores que referentes à agropecuária, ao crédito rural, ao plano safra, você deve verificar se ele é credenciado ao BNDES. Você tem acesso, né, no site do BNDES, tem os bancos credenciados, e normalmente os bancos que mais trabalham com isso, que já têm um know-how, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Sicoob, são os bancos que atuam com mais regularidade no caso do crédito rural. Alguns agricultores, doutora, já pediram esse crédito, né? E aí agora desejam renegociar, né? Mas aí acabam esbarrando nas condições de juros altas, né? Quando as taxas de juros podem ser consideradas abusivas? Na verdade, o crédito rural, ele tem normas próprias, né? Então, a taxa de juros, ela já é fixada. Ela vem fixada nesse plano safra. É um plano que o governo federal, ele lança anualmente. Ele não segue o calendário normal, de janeiro a dezembro. Ele segue um calendário próprio, agrícola, porque a safra, a gente sabe que as safras, elas têm períodos próprios. Então, o ano agrícola, ele vai de 1º de julho a 30 de junho. Então, todo ano é lançado esse novo plano, esse plano safra. E nele fica determinado a alíquota, a tarifa, a taxa que pode ser cobrada, o limite que pode ser cobrado para cada linha de crédito. No caso vamos citar os pequenos produtores que fariam uso do PRONAF, a taxa deles estariam entre 5% e 6%. Acima disso, já é irregular, já é ilegal. Qual é a melhor forma, doutora Disleide, de tentar, né? A melhor forma de tentar uma conciliação com o banco, né? Procurando diretamente. Eu sei que tem muitas ofertas, a gente vive aqui no sertão, e eu já vi várias vezes, por exemplo, alguns bancos, principalmente o Banco do Nordeste,
fazer comunicados, né? Chamar aquele agricultor que está com uma pendência, né? Nesse crédito. O banco sempre tem vamos dizer assim, uma proposta diferenciada para esse crédito rural, né? Para quem adquiriu por alguma eventualidade, teve algum problema no pagamento. Os bancos, principalmente o Banco do Nordeste, esses bancos mais de desenvolvimento, eles acabam facilitando também a vida, né, do agricultor, né? Isso. Em tese, deveria se facilitar. Na verdade, quando há frustração de safra, ou por algum outro motivo, o produtor ele não consegue ter a sua safra que foi prevista, da forma como foi prevista, é uma obrigatoriedade do banco, é previsto em lei a obrigatoriedade da renegociação. Você dá um novo prazo para aquele produtor, o mesmo prazo que foi dado inicialmente, ser dobrado e que sejam mantidos os juros. O que acontece? O que acontece é que normalmente os bancos, quando eles chamam a renegociação, como o produtor ele não tem conhecimento das normas, então o banco oferece uma nova alíquota. Eles colocam muito superior. E depois de aumentar a alíquota, ele oferece um desconto. Ele está ganhando da mesma forma e é ilegal da mesma forma. Então, o mais importante é que o produtor entenda que existem profissionais especialistas, que sabem lidar diretamente com o banco, tratar, que também não é fácil, isso não é garantia de que vá conseguir administrativamente, que você procure o banco, argumente e que você consiga, que seja cumprido. Na maioria dos casos, você precisa realmente judicializar para fazer com que a lei seja cumprida, as normas sejam seguidas, mas em alguns casos você consegue sim, em uma conversa, demonstrando conhecimento, demonstrando que você entende que aquilo não, que está sendo abusivo, que não está dentro da legalidade, da legalidade, da normalidade, você consegue diretamente com o banco fazer com que seja respeitado o previsto no Plano Safra. Doutora, eu acabei esquecendo de perguntar, existe para adquirir esse crédito rural, tem que dar algo como garantia? Por exemplo, o camarada tem uma propriedade rural, ele coloca ela como uma garantia, né, para acontecer o pagamento, ou não é necessário? Então, isso fica a critério de cada banco. Ele pode ser, sim, exigido garantia, só que a garantia pode ser negociada, em tese deveria ser negociada entre o produtor e o banco e a instituição financeira, mas o que a gente sabe é que acontece realmente a imposição pela instituição de que seja dada a garantia e normalmente ou é dada a propriedade como garantia ou a própria safra, né? O produto, a atividade que o produtor realiza. Doutora Disleide, a gente já está aqui, né, faltando 5 minutinhos para o guia eleitoral, mas tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, né, vamos entender aqui, acho que deve ser dentro dessa área, eu acho que vai dar para a doutora aqui entender, vou colocar o áudio agora. Especialistas. Tony, bom dia. Diretamente com o banco. Tony, pergunta para a médica, pergunta para a advogada, se quem já teve no plano Garantia Safra e não está permanecendo, por conta que várias vezes o boleto não veio, se pode fazer esse empréstimo. Por favor. Certo. Obrigada, Tony. Muito bem. Dá para entender aí o que é que ela quis dizer, doutora Disleide? Eu não consegui entender muito bem porque ela falou a questão do boleto que não veio. Do Garantia Safra. Ela falou que o Garantia Safra ela já pagou algumas vezes, outras não. Se não pagando. Está inadimplente. Se ela pode, então, pedir esse. Porque o pessoal geralmente, aqui principalmente no interior, liga muito essa questão de ter o acesso ao Garantia Safra, ter também direito a esse crédito rural, né? Pelo que eu entendi, acho que ela não está participando do Garantia Safra porque não veio alguns outros boletos para ela, e aí então ela quer saber se pode fazer esse outro crédito independente rural também. de ela ter no Garantia Safra ou não. Exatamente, é isso que ela quis dizer. Garantia Safra, entendi. Pode sim, ela vai ter que demonstrar que preenche os requisitos para a aquisição do financiamento do crédito rural, que é previsto no Plano Safra, né? Que é um recurso destinado realmente para a atividade agropecuária. E aí ela apresenta o plano, tem que apresentar aquele estudo, né?
da necessidade, da viabilidade do que ela está querendo realizar na propriedade dela ou na atividade agropecuária, e aí vai ser analisado pelo banco. Muito bem. Doutora Disleide Galvão, quero lhe agradecer, né, pela disponibilidade de falar. Não conhecia essa especialidade na área do direito, né, especialidade em agro, né, que é muito importante o agronegócio brasileiro, sem sombra de dúvidas. É uma mola propulsora, né, de desenvolvimento. Lhe agradecer pela disponibilidade de tirar um pouquinho do seu tempo para dirimir algumas dúvidas, né, dos nossos ouvintes através do nosso quadro Conhecendo os Seus Direitos. Muito obrigado, viu, doutora? E disponha sempre aqui do nosso jornalismo. Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem, tá chegando aí o guia eleitoral, vamos para o intervalo rapidinho, com 25 minutinhos a gente volta dando continuidade ao nosso programa, trazendo reportagem do Orlando Santos e muitas novidades para você. E olha, gente, bora falar agora do Chá Acabe. Quer controlar suas taxas de triglicerídeos, colesterol ruim, ácido úrico, diabetes e pressão alta? Tome o Acabe todos os dias. Com o Acabe, dê adeus à azia, má digestão, boca amarga, mau hálito e gordura no fígado. O Chá Acabe também te auxilia no combate ao refluxo, úlceras, gastrites, má circulação, prisão de ventre, enxaqueca, dores causadas pelas pedras nos rins e na vesícula. Tudo que você come te causa dores no estômago e te enche de gases? Então você precisa tomar o Acabe. Tomando o Acabe, você vai cuidar da sua saúde e ainda vai poder comer tudo que tem vontade sem se sentir mal. Mas atenção, o Chá Acabe é vendido apenas nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico e nem similar. O verdadeiro Acabe